BWFYE13, o mais novo fone da Blitzwolf, acaba de chegar aqui no estúdio. E hoje a gente vai abrir essa caixa junto, que eu quero saber se a gente tem aqui um bom custo-benefício. Para isso a gente vai fazer alguns testes, como teste de qualidade de áudio, teste de microfone e também um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, quero deixar o teu like, ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição para quem tiver interesse nesse fone de ouvido. Então bora abrir a caixa do BWFYE13. Pronto, galera, BWFYE13 está fora da caixa e bora falar desse design que tá bem simplista, bem básico. Vocês podem ver que a gente tem aqui uma base carregadora que é até bem grandinha, bem gordinha, tá, galera? Isso não facilita tanto o transporte, porém ela tem aqui um acabamento em fosco, que é um ótimo acabamento, porque é menos propenso a riscos e a marca de dedos, e talvez por conta disso a gente tenha maior durabilidade, tá, galera? E na parte da frente a gente tem alguns LEDs ali, como vocês podem ver, deixa eu abrir para vocês visualizarem melhor. E graças a esses LEDs a gente tem aqui uma informação muito mais completa acerca da bateria e vocês vão saber efetivamente quando realizar o carregamento, tá, galera? E na parte de trás a gente tem aqui um USB do tipo C, como vocês podem ver, esse carregamento aqui ele é mais rápido, mais efetivo, e quem tiver um carregador inteligente vai se beneficiar ainda mais desse tipo de carregamento, tá, galera? E vamos abrir então a base carregadora para a gente conhecer os fones em si, tá? Eles têm aqui um corpo bem volumoso, como vocês podem ver, isso porque a gente tem aqui uma bateria bem gordinha, mas já já a gente vai falar dela. A gente tem então aqui esse corpo, né, que tem drivers aqui então que prometem graves mais acentuados. É uma construção que geralmente fica mais moldada no canal auditivo, mas obviamente que já já a gente vai testar, né, galera, para ver se realmente molda bem, se fixa bem, se tem graves bem potentes. Além disso, a gente tem então essa construção gordinha, né, que entrega uma autonomia maior. A gente tem aqui uma autonomia de 8 horas de reprodução de músicas contínua, então é uma autonomia maior do que a gente tem visto no canal, né, galera? E eu fico muito feliz. Temos também aqui proteção para resistência à água nesse fone de ouvido por IPX5, então é uma proteção mais avançada, vocês estão protegidos contra suor, respingos d'água, inclusive contra respingos mais fortes, tá, galera? Então, bem legal que a gente tem aqui uma proteção mais completa. E é isso, a gente tem aqui um fone com ótimas características, mas a gente quer testar, a gente quer saber se a gente tem aqui uma boa qualidade sonora com graves potentes, porque a gente tá falando de Blitzwolf e geralmente eles nos entregam graves bem potentes, então a gente vai testar isso aqui hoje. Depois a gente vai testar aqui esse Bluetooth 5.2 para saber se a gente tem ou não delay nesse fone, tá, galera? E por fim, a gente vai testar os microfones, porque eu quero saber se a gente tem aqui uma qualidade de conversação de boa qualidade. Então bora lá testar. Pronto, já estabeleci conexão com o BWFYE13, foi bem fácil na verdade, eu só precisei abrir a base carregadora, retirar os dois fones, eles conectaram entre si e já ficaram visíveis na minha lista de Bluetooth. Aí eu só precisei confirmar a conexão como vocês estão vendo ali. Reparem que a gente tem aqui suporte ao codec aptX, tá, galera? Ou seja, vocês vão ter aqui uma qualidade sonora muito mais próxima dos estúdios, então olha só que legal. Além disso, a gente tem aqui uma conexão simultânea automática, ou seja, mesmo que eu guarde um dos dois fones na base carregadora, o outro vai seguir funcionando, então olha só que legal. E além disso, ele fica mais ou menos assim como vocês estão vendo, tá, galera? Ele não encaixou muito bem no meu canal auditivo, então ele não tá tão bem moldado, tá, galera? Provavelmente vai cair no teste de fixação que a gente vai fazer logo mais, mas lembrando que essa experiência pode ser totalmente diferente para vocês, tá? Porque cada um tem um tamanho de canal auditivo, de ouvido diferente, tá, galera? Então no meu não moldou muito bem.
mas no de vocês pode moldar super bem. Então ele tem um corpo bem grande, tá? Então vocês têm que aí buscar no histórico de memória de vocês se outros fones com corpos grandes ficaram bons, ficou ótimo, né? Bons ou ruins quando vocês colocaram no ouvido de vocês, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que vai ficar esse fone de ouvido, tá, galera? Mas chega de papo, bora iniciar aqui com o nosso primeiro teste, um teste de fixação, simulando aí um exercício aeróbico para ver se ele não cai do ouvido. Bora lá! Ó, já caiu aqui do meu ouvido, tá, galera? Novamente, ele não ficou muito bem moldado, muito bem fixo, mas essa experiência pode ser diferente para cada um de vocês, tá? E agora a gente vai fazer o nosso teste de qualidade sonora para saber se a gente tem aqui graves avançados, graves potentes no BWF-Y13. Bora lá! Pronto, já escolhi uma música aqui no Spotify, bora lá testar, play! Olha, temos um ótimo nível de volume, muito agradável, bem alto, gostei. Vou passar um pouco a música pra gente avaliar esses graves, bora lá. Galera, os graves estão presentes, eles são bem potentes, mas eu vou testar diferentes estilos musicais para trazer um feedback mais completo para vocês, já volto. Beleza, galera, pausei aqui pra gente falar um pouco da qualidade sonora do BWF-Y13. E sim, galera, temos aqui uma qualidade sonora muito boa, muito rica, muito imersiva. A gente escuta aqui todos os tons, então eles estão bem definidos. A gente escuta os graves, os médios e os agudos, porém os graves são mais proeminentes e são bem potentes. Então fiquei bem feliz. Além disso, a gente tem aqui um nível de volume que ele é bem alto, porém ele não estoura nenhum dos tons quando está no máximo. Isso é muito importante, tá, galera? Vai agradar todo mundo que gosta aí de uma qualidade sonora imersiva, rica, com graves potentes. Gostei! E bora para o nosso próximo teste, um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesse fone WX-Wolf. Já estou no partido do Call of Duty, como vocês podem ver. E como vocês podem ver, eu troquei de smartphone, eu peguei um smartphone de entrada porque eu quero exigir ao máximo esse chipset 5.2 da Qualcomm, tá, galera? Então por isso que a gente tá num hardware mais simples. Bora então agora dar uma caminhada aqui pela fase e dar alguns tiros para saber se a gente tem ou não esse atraso. Então bora lá, vou dar o primeiro tiro, de novo, sequência, mais um tiro, mais um. Sim, a gente tem aqui um delayzinho sutil de 0,2, tá, galera? Porém, ele só é perceptível se a gente dá uma sequência de tiros. Se a gente dá apenas um tiro, aí a gente não tem delay, tá, galera? Mas tem sim esse delayzinho sutil. Lembrando que a gente tá num smartphone de entrada, então se vocês testarem esse fone aqui num smartphone intermediário avançado ou num top de linha, ele não vai mostrar delay, tá, galera? Mas aqui no smartphone de entrada, nessa situação, ele mostra sim. E bora pro nosso último teste, um teste de microfone, porque eu quero saber se temos aqui uma boa qualidade de conversação no BWF-Y13. Já estou conectado no meu computador, ele já está capturando aqui o áudio desse microfone. Então agora vocês estão escutando o áudio dos microfones do BWF-Y13. E o que vocês têm que avaliar para saber se a gente tem aqui um bom microfone? Vocês têm que avaliar se a gente tem um bom nível de volume, se ele não é muito baixo ou muito abafado, e tem que avaliar se a gente não tem muitos ruídos, muitos chiados, porque essas são as características que tornam essa voz audível ou não numa ligação. E agora vocês já estão escutando aqui o microfone profissional do estúdio, não fiquem comparando com o outro, porque o microfone profissional sempre vai ser melhor. E bora retirar os fones WX-Wolf para a gente fazer um fechamento para esse vídeo, então só retomando com vocês. A gente falou um pouquinho do design, o design é assim, bem simples, tá, galera? Mas traz todas as funções que a gente espera para um fone de ouvido, então fiquei bem feliz. Falamos também da qualidade sonora, ela é bem rica, bem imersiva, com graves bem potentes, com um nível de volume que agrada bastante, gostei. Depois a gente fez um teste de delay e infelizmente ele mostra assim um delayzinho sutil, mas lembrando que é no smartphone de entrada, tá, galera? Se vocês testarem no smartphone intermediário avançado ou top de linha, ele não vai mostrar delay. Por fim, a gente fez aqui um teste de microfone, a gente tem aqui um microfone que ele não é ruim, tá, galera? Ele tem, sim, um nível de volume que poderia ser melhor, é um pouquinho abafado, mas ele não vai impedir que vocês façam as ligações de vocês. Vocês vão conseguir fazer as ligações, vocês vão conseguir fazer videochamadas. Fiquei satisfeito, tá, galera? Porque comparando com outros fones WX-Wolf, a gente teve aqui, sim, uma evolução. E é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha tirado as principais dúvidas em relação a esse fone. Deixem nos comentários o que vocês acharam, e se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.